onde nós tivemos a abertura, né, oficial. Foi um momento de reflexão, principalmente no início da apresentação do Instituto Serenata de Favela. Eu até comentei ontem, foi um tapa na nossa cara, mas no bom sentido. A gente refletir, se encontrar, né? E comprovar o nosso lugar, né? Que é não só defender a pauta dos trabalhadores, mas sim buscar realmente colocar a Petrobras a serviço do povo brasileiro, né? E eu tenho muito orgulho que essa gestão ela consegue fazer isso, de ir para a periferia, buscar os territórios. A gente não pode abandonar, porque tem gente lá doida para abraçar, né? Essas pessoas mais vulneráveis, né? Então a gente tem que fazer esse papel, continuar. Então hoje é só uma saudação inicial, agradecer a presença do nosso doutor Edivar, né, que é do nosso jurídico, que tanto defende, né? Lembro muito bem, eu falo assim, pô, qual que é a importância do sindicato, né? Hoje até um colega colocou lá no grupo de vídeo, muito interessante o vídeo. Mas quando o trabalhador foi demitido lá em 2021, e as suspensões que nós tivemos, né? E nós estávamos lutando pela questão dos trabalhadores da Fafena do Paraná. E nós tivemos colegas aqui que foram demitidos, 2, e graças ao nosso jurídico conseguimos reverter. Assim como o NF também conseguiu lá, né, reverter também. Isso é muito importante, porque o sindicato, os trabalhadores acabam sentindo uma segurança, né? Então quando a gente fala da contribuição sindical para fortalecer o fundo de greve, nós vamos fazer a devolução dos colegas da UTGC que fizeram greve no dia 26, os colegas do EFBIT. Isso dá uma segurança para o trabalhador. Fala, pô, eu tenho alguém aqui que vai me bancar caso eu seja punido. Isso é muito importante. E também não podemos deixar de ter o apoio de políticos. Então, eles precisam, né, claro, do nosso apoio, mas nós, com certeza, talvez até mais, precisamos muito. Francis Mar vai fazer a apresentação daqui a pouquinho, e vocês vão perceber. Sem apoio político, cara, o Estado não consegue os investimentos. Tem a parte técnica, claro, mas o apoio político é fundamental. Então, nesse sentido, agradecer a presença. Nós temos aqui representantes do mandato da Irine Lopes, a nossa companheira, está aqui. Temos do Helder Salomão, se eu não me engano, tem da Irine, do Helder, o Juscelino, vereador aqui de Vitória, mandou uma mensagem agora, que não está podendo vir, mas acho que tem uns representantes dele, ou seja, é importante demais isso. E nesse sentido, até gostaria de chamar aqui para falar um pouquinho sobre um tema importante, né? Que nós teremos a eleição do partido agora no mês de julho. Então, a importância dessa eleição para o futuro aí do partido. Pode uma palavra rápida. E desejar bom debate nesse 34º Congresso dos Petroleiros do Espírito Santo. Esse sindicato que tem uma história de luta, que organiza a luta dos petroleiros do Espírito Santo, mas que está conectado com a luta dos petroleiros em todo o Brasil, que estão reunidos no Congresso em busca de um acordo coletivo de trabalho que possa beneficiar a categoria. Quero colocar o nosso mandato para que em Brasília a gente tenha avanços conquistados por vocês, com o nosso apoio, com o nosso mandato e também com todo o trabalho de organização que o Sindipetro realiza aqui no Espírito Santo, mas também os petroleiros realizam em todo o Brasil. Sucesso, parabéns pelo Congresso, continuem firmes na luta para que os petroleiros do Espírito Santo e do Brasil sejam cada vez mais valorizados. Um grande abraço, minha admiração e meu compromisso com a luta dos petroleiros. Boa noite a todos, a todas. Saudar também nosso colega Rodrigo aqui do Unificado de São Paulo. Seja bem-vindo à nossa nova sede, né? Hoje a gente entra no segundo dia do nosso congresso. Nosso congresso hoje trata das perspectivas do Espírito Santo e os cenários do trabalho na indústria do petróleo. Hoje era para estar conosco Sandra Bortolom, pesquisadora do DIEESE. Infelizmente, ela teve
uma intercorrência médica e não pôde participar conosco hoje aqui. Mas temos a presença capixaba, né, doutor em Geografia pela UFS, conhecedor do nosso ambiente de petróleo, muito mais do que conhecedor do ambiente de óleo e gás. Francismar é um lutador por essa indústria também no Espírito Santo. Então é uma pessoa que a gente tem plena confiança, sabe da responsabilidade, da competência e tem nos ajudado muito nos debates que a gente estabelece para poder fortalecer a indústria do petróleo aqui no estado. Então, Francismar, é contigo, né? Vamos tentar entender aí, tenho certeza que a gente vai ter uma boa aula de Espírito Santo e também da conjuntura do petróleo no Brasil, já que você trata muito bem desse assunto. Então, seja bem-vindo e uma boa palestra. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra poder estar participando pela segunda vez de um congresso aqui no Espírito Santo, né? E dizer que fico muito feliz também estar retornando esse ano, tendo em vista que o ano passado não teve a realização do congresso e esse ano está sendo retomado os debates, né? Debates essenciais. Quando a gente começa a pensar a conjuntura de óleo e gás no Brasil hoje, sempre vem em mente a primeira questão, preço de combustíveis, um debate a nível nacional. A gente começa a pensar em margem equatorial, que está sendo debatido o tempo todo, né? Está sendo falado muito da questão sobre mudanças regulatórias, né? Com acordo de individualização de produção, formas de arrecadação com novos leilões, alíquota de participação especial e assim por diante, né? Mas uma coisa que é essencial é esse debate, esse momento de olhar para a escala regional, para a escala local, né? E daí eu acho que a importância desse congresso, desse momento de pensar o Espírito Santo, de pensar a nossa conjuntura, mas ao mesmo tempo pensar perspectivas para o futuro, né? Então, dito isso, eu agradeço novamente a confiança e o apoio, e trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho essa noite, um pouquinho dessa conjuntura do Espírito Santo e algumas perspectivas que a gente pode observar. De início, eu queria chamar a atenção para vocês da nossa situação no Espírito Santo hoje, né? Aqui eu trago os dados da produção do primeiro trimestre de 2025, quando o Espírito Santo produziu aí 184,6 mil barris de óleo equivalente por dia, né? A maior parte, obviamente, do ambiente offshore, a maior parte em 87,5% de petróleo, 12,5% de gás e somente 5,9 mil barris de óleo por dia na produção terrestre, né? Destaca-se, obviamente, a operação feita pela Petrobras, liderada principalmente pelo Parque das Baleias, né, com a maior parte da produção, depois seguido pela Shell, ali no Parque das Conchas, a BW Offshore, né, a Ciagreste, lá no norte, Capixaba, no Porto de Icaré, a Brava Energia, né, a gente tem até que tomar cuidado, né, tem dia que a gente chama de 3R, tem dia que é Brava, tem dia que é Nauta, a gente nunca sabe que nome dá essa empresa de fato, né, todo dia é uma coisa nova, né. Mas o que chama a atenção? Muito mais do que essa produção nesse primeiro trimestre. Eu queria chamar a atenção dos senhores exatamente a questão da nossa curva de produção e olhar como que houve uma redução brusca nos últimos 10 anos, né? Quando a gente começa a comparar com 2015 e 2025. A nossa produção ela teve uma queda muito brusca, e aqui eu não estou considerando somente bacia do Espírito Santo, eu estou falando do estado do Espírito Santo, norte de bacia de Campos e também bacia do Espírito Santo. Queria chamar a atenção, a produção onshore, em uma década, uma redução de 61,8% da produção. No pós-sal, uma redução de 54,7% da produção. O próprio pré-sal aqui na região, né, uma redução de 65%. E a produção total, quando eu olho em uma década, então, uma redução de 59,8%. Né? Óbvio, muitas pessoas poderiam falar, mas a bacia do Espírito Santo é uma bacia madura, então há uma tendência natural na redução da produção. Esse é até um argumento que pode ser colocado em debate, mas o principal argumento que justifica essa queda na produção, e não se trata de uma queda simples, é uma queda abrupta, como vocês podem observar aqui, é principalmente a falta de investimento. Falta de investimentos em atividades exploratórias, falta de investimentos em atividade de recuperação desses ativos, né, na revitalização dos campos maduros. Né?
Quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente começa a ver a participação por bacia no Espírito Santo, né? E a gente olha aqui em amarelo, como que a bacia do Espírito Santo ela teve uma redução muito mais acentuada, né? Principalmente por causa da produção terrestre, e os poucos investimentos na produção terrestre. Hoje ela representa aí 9% da produção do Estado, né? E a bacia de Campos representa aí 91%. Mas todas elas, obviamente, como mostrado anteriormente, uma queda muito significativa, né? A bacia do Espírito Santo, nos últimos 10 anos, uma redução de 70% da produção. A bacia de Campos, nos últimos 10 anos, uma redução de 58%. Né? E o que chama a atenção, o que aconteceu nessa última década, além da falta de investimento? É a chegada de novos agentes, né? Hoje, quando a gente olha para o Espírito Santo, a gente consegue identificar 13 operadores no Espírito Santo, né? Eu tenho a BGM, a VW, a Brava, a Capixaba Energia, que agora a gente não sabe se vai ser Capixaba Energia ou não, a Imetame, Mandacaru, a Origem Energia, a Petrobras, que ficou para ela só o Parque das Baleias e alguns blocos contratados, que eu vou mostrar mais adiante. A Prio, que chegou aqui agora, né? A Ceagreste, a Shell, a Tamar Energia e a Bipetro. São 13 operadores aqui do Espírito Santo, né? E o que chama a atenção principalmente vai ser o Luxor, que foi uma parte da bacia do Espírito Santo que teve uma transformação tão significativa que todo mundo partilha daquele discurso, vamos mudar a característica do Luxor para aumentar a produção, para recuperar esses campos maduros. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, ou que a gente, de certa maneira, já viu, é que não houve alteração. A produção ela não aumentou, né? Entraram novos agentes, né, que conseguiram ganhar dinheiro com negociações de campos de petróleo, mas a produção e o investimento que era necessário para o Espírito Santo, isso não veio, né? Um pouco para a gente entender, né, o que eu costumo falar desde 2017, quando eu comecei a trabalhar com pesquisas na área de petróleo e gás, né? Uma coisa é quando a gente pensa a produção em si, né? Enquanto eu vou mobilizar o trabalho, eu vou produzir, gerar um produto, uma mercadoria, e consequentemente eu vou reinvestir novamente no ciclo produtivo, né? Eu estou falando propriamente da produção. Só que o que a gente está verificando no Espírito Santo, que o que está em questão não é necessariamente a produção de petróleo e gás, e sim a possibilidade de ganhos com o título de propriedade sobre as concessões, né? E o caso das privatizações do Espírito Santo deixam isso muito claro. Por exemplo, o Polo Lagoa Parda. O Polo Lagoa Parda inicialmente vendido para a Imetame Energia. Olha, a Imetame foi lá, pegou 50% do ativo, vendeu para a Petrovictory. A Petrovictory, não satisfeita, vendeu para a ENP, né, famosa aí do Márcio Félix, né, que estava lá na ANP, enfim. É uma figura muito conhecida também no setor público. A ENP se junta com a Imetame e forma uma nova operadora, que é a Capixaba Energia. E agora a Capixaba Energia está sendo vendida novamente para a Petrovictory, né? Então fica uma coisa assim, olha, como é que você consegue fazer uma previsibilidade de investimento? Como é que você consegue ter uma estrutura robusta de produção se a todo instante você tem modificação do operador do ativo, né? Esse é o caso ali, bem emblemático, é o caso do Polo Lagoa Parda, né? Tem o caso do Polo Cricaré e do Polo Norte Capixaba, né? O que acontece? Inicialmente no Polo Cricaré, a Caravana Oil e a Ceagreste adquiriram esse ativo, né? Hoje a Ceagreste já detém 100% dele. Só que o que eu queria chamar a atenção para vocês? Naquele gráfico do lado. O que acontece? Exatamente em 2020, quando houve a privatização do Polo Norte Capixaba, ele manteve uma tendência de redução, depois aumentou um pouquinho e fechou 2024 com redução na produção. Quando a gente olha, por exemplo, para o caso do Polo Cricaré, o Polo Cricaré é a linha vermelha. Ele foi privatizado em 2023, redução na produção no ano seguinte. O Polo Cricaré, que é o azul, né, ele teve um aumentozinho na produção em 2023 e depois tendência de redução, né? E o que chama a atenção disso? Que a Ceagreste também não consegue operar esses campos e a tendência de redução ela digamos assim, a perspectiva que a gente coloca hoje para esses ativos, né? O caso do Polo Peroá também é um outro caso muito emblemático, né? Porque quem adquiriu foi a 3R e a DBO Energia, né? A DBO Energy que foi adquirida aí pela Marra Energy. E a Marra, por sua vez, possui participação acionária na Brava Energia. A Brava que surge de uma fusão da 3R com a Enalta.
E uma empresa que hoje, foi criada na época, né, para adquirir Campos Maduros, né, e é uma empresa que hoje começa a vender campos o tempo todo, né? Hoje mesmo, o Éder até me mandou uma notícia, né, lá no Rio Grande do Norte, ela vendeu alguns campos. Então, novamente reafirma isso, que para esses operadores o que está em questão não é a produção de petróleo, não é o investimento, não é o desenvolvimento regional, é simplesmente troca de títulos, né? É mobilizar esses ativos para tentar capturar ganhos, né? Seja via ações, por exemplo, a 3R fez muito isso, né? O BTG Pactual teve uma época que recomendava a compra das ações da 3R, exatamente pelo fato que ela tinha a perspectiva de aumentar as reservas, não por atividade exploratória, mas pela aquisição de campos maduros da Petrobras, né? E aí chama a atenção que no caso do Paulo Peroá, ele foi privatizado em 2022, e em 23, 24 a produção dele reduziu, né? Então aquele discurso que foi muito recorrente, né, na grande mídia, vamos privatizar para desenvolver, para aumentar a produção, para revitalizar. Concretamente, quando a gente começa a analisar o que está acontecendo, a gente não verifica isso, a produção está reduzindo, né? A mesma coisa acontece também no polo Cavalopim e Golfinho, né, onde a BW, que na época era operadora do antigo FPSO Cidade de São Mateus, né, que teve aquela tragédia, adquiriu o ativo em 2023 e 2024, redução na produção novamente, né? Então a gente fica, em todos os casos, o que a gente verifica é isso, não houve aumento na produção de petróleo de uma forma concreta por esses novos operadores, né? E consequentemente isso tem um impacto regional significativo, né? Porque se essas empresas não estão investindo, isso enfraquece a cadeia, reduz o custo de trabalho e assim por diante, né? Tantos outros malefícios. Além de reduzir a produção, são operadoras novas e que aí, pela inexperiência e ineficiência, levaram também a esses episódios, né? Todos nós acompanhamos isso de perto, né? Lagoa Pardo, vazamento, Polo Picaré, vazamentos também, né? Um agora recente, inclusive, né? Então, o que a gente verifica nos últimos 10 anos, concluindo essa primeira parte? Exatamente uma redução, quase um abandono de investimentos no setor de óleo e gás do Espírito Santo, principalmente no setor terrestre, né? A Petrobras sai da bacia do Espírito Santo, hoje a Petrobras não produz 1 litro de óleo na bacia do Espírito Santo, né? Ela tem alguns ativos ainda exploratórios, mas não demonstra tanto interesse e apetite também em desenvolver esses ativos, né? E a iniciativa privada está aí batendo cabeça, né? Não está conseguindo de forma concreta aumentar a produção. E muito mais que isso, né, tem uma outra coisa também que chama muita atenção, que acredito que todos estejam acompanhando também. Há uma disputa judicial hoje, né, entre Ciacreste e Petrobras também, né? Ao mesmo tempo que a empresa não quer pagar, né, alegando que a Petrobras não está cumprindo com o contrato, a Petrobras quer receber, né? Mas aí fica aquela coisa, já que tem essa pendência, por que não pensar numa perspectiva de estatização novamente desses ativos, né? Petrobras recuperar o polo Picaré, recuperar o polo Norte Capixaba, né, e desenvolvê-los novamente. O onshore, ele tem sim potencial. Eu acho que o exemplo que nós estamos verificando agora na Bahia, no Recôncavo, onde a Petrobras voltou a perfurar novamente, mostra que esse ambiente, apesar de maduro, ele ainda tem um potencial, mas ele necessita de investimentos, né? E a Petrobras tem que fazer esses investimentos. E uma outra coisa, né, quando a gente olha para o EIP como geral, a gente começa a ficar meio que pessimista com a indústria de óleo e gás no Espírito Santo, né? Redução na produção, falta de investimento, e isso tem reflexo também nas infraestruturas, né? Nós temos infraestruturas importantíssimas construídas aqui no Espírito Santo, com grande potencial, que estão ou paralisadas ou estão sendo subutilizadas. Que é o caso aqui, por exemplo, da UTGC, lá em Cacimbas, né? O fator de utilização dela, por exemplo, fechou em 2024, 7,49%, né? Ou seja, mais de 90% de ociosidade da capacidade de processamento de gás, né? De uma licitação lá gigantesca, um investimento importantíssimo para o norte do Espírito Santo, né? Por outro lado, quando a gente olha o TG Sul, né,
está desde aí 2025 hibernada, está lá paralisada, né? Também uma outra infraestrutura extremamente importante e que está paralisada, né? E quando a gente começa a analisar esses investimentos também aqui no Espírito Santo, uma outra coisa que mostra como que o Espírito Santo acabou sendo, digamos, escanteado, né? Principalmente aí depois que a política neoliberal, a partir de 2016, passa a ter uma prioridade muito grande no pré-sal, né? Usa como régua de medida para definir investimentos, a produtividade do pré-sal, um negócio que acaba sacrificando todas as outras bacias do Brasil, praticamente, né? O Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte, né? E a gente olha aqui para o Espírito Santo, quando a gente vê essa falta de investimento, quando a gente olha as perfurações, né? Aqui são todos os poços perfurados só na bacia do Espírito Santo, nesse primeiro momento. Então, se eu pego na bacia do Espírito Santo em terra, se a gente começa a olhar aqui, por exemplo, 2012, 13, 14, uma diminuição muito grande, depois 22 ali, por exemplo, apenas 3 poços perfurados. E aqui eu não estou falando de categoria específica, eu estou falando do total de poços perfurados, né? Isso aqui é segundo a ANP. Quando eu olho no mar também, mesma coisa, uma redução brusca da perfuração no mar, né? Na bacia do Espírito Santo. Mas o que mais chama a atenção ainda é quando eu começo a fazer um filtro nesses poços, né? Aqui, por exemplo, nesse gráfico, eu trouxe os poços exploratórios, né? Somente aquilo que é voltado para a atividade exploratória, considerando tanto a bacia do Espírito Santo como o norte da bacia de Campos, né? E a gente vê que as atividades exploratórias tiveram uma queda impressionante, né? A gente olha aí, por exemplo, a pega 2001, tinha aí 28 poços perfurados em 2001, né? Quando você olha 2016, 2017, nenhum poço exploratório perfurado aqui. 2020, apenas um poço. O ano passado nós tivemos 3 poços perfurados aqui, né? Mas também não meio que paralisados, né? Hoje, no Espírito Santo ainda, nós temos, nesse momento, segundo a ANP, 34 blocos exploratórios contratados, né? 24 em terra e 10 no offshore, né? A Petrobras só tem 4 blocos. E essa que é a preocupação. Grande parte dos blocos que a Petrobras possuía, né? O chama a atenção Andurá e Joelho, que tinha uma perspectiva muito grande. Eles, na ANP, eles não foram reclassificados ainda, mas o que chama a atenção é que até o momento eles estão sem notificação, se houve ou não a ocorrência de hidrocarbureto, por isso que não tem a reclassificação. Os poços que foram reclassificados são exatamente aqui, poços secos, mas são poços que foram perfurados lá ainda no início dos anos 2000, né? Por exemplo, 2004, 2000, tem o Daesso, 2020, 2002, né? Nós tivemos um poço mais recente que foi perfurado em 2021, mas sem notificação também, né? Se eu não tenho investimento, se eu não tenho perfuração, consequentemente as reservas do Espírito Santo também estão reduzidas de maneira brusca, né? Quando a gente começa a observar aqui as reservas provadas de petróleo, vem uma queda significativa, contínua, a mesma coisa as reservas de gás natural, né? Então, quando a gente começa a observar isso, você começa a ficar com... Olha, qual que é a perspectiva da indústria de óleo e gás do Espírito Santo? O que esperar da indústria de óleo e gás do Espírito Santo, né? Será que só o amadurecimento da bacia que explica isso? Olha, o recurso não renovável vai acabar e pronto? Como é que fica isso, né? Não é bem assim, a gente sabe, né? Outras possibilidades existem. É importante falar que essas atividades, elas geram uma quantidade de receitas muito significativas para o Estado, tanto em participações governamentais, como também na estruturação da cadeia produtiva, né? Nós temos aqui no Espírito Santo um levantamento que na época eu fiz em 2019, nós tínhamos aqui quase 300 empresas que estavam ligadas de alguma forma à cadeia de óleo e gás, né? Você tinha a Petrobras ali puxando isso, você tinha a Tecnip, a Prisma, na época saiu o Jurong também, e por trás disso uma série de outras indústrias, né, gerando aí, na época estimativa, né, entre 25 a 30 mil empregos, naquela época, em 2018, um cenário bem diferente hoje. E claro, as participações especiais, né, royalties, participações especiais, assim por diante, que é esse gráfico aqui que eu mostro para vocês, né. A tendência, se a gente olhar 20 aqui, 19 e 20, pandemia, 21, 22, 23, teve um movimento de declínio dos royalties, e em 2024 nós tivemos um aumento.
Mas esse aumento, ele é um aumento circunstancial, né, que decorre de um acordo ali do Parque das Baleias, né, que aumentou as receitas, e ao mesmo tempo por causa da taxa de câmbio também, da valorização do dólar, enfim. Mesmo em 2024, o preço do petróleo tendo sido, em média, menor do que o ano anterior. Mas essas circunstâncias, esse acordo ali no Parque das Baleias, essa questão cambial, acabaram fazendo com que o Espírito Santo tivesse uma arrecadação um pouco maior do que 2023. Mas a tendência é que essas receitas, elas também reduzam nos próximos anos, né? Essa é uma tendência que a gente vai acompanhar aqui. Mas olha, o Héctor vai falar assim, pô, eu trouxe você aqui só para falar que tá difícil, tá complicado, né? Quais são as perspectivas que nós temos para o Espírito Santo? O que a gente pode fazer ainda, né? Muita coisa. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós podemos fazer é esse diálogo de mobilização, de união, para a gente tentar buscar meios para retomar as atividades do Espírito Santo. Então esse daqui é um ponto de partida, já é um início, né? Quando a gente olha para o Espírito Santo, eu trouxe aqui nesse mapa, principalmente esses pontinhos que estão ali no mar, né? Perfurações exploratórias. Eu selecionei somente poços pioneiros, mas não foram todos os poços pioneiros, foram somente aqueles que tiveram algum tipo de indício de petróleo ou de gás. Então, olha só, principalmente eu queria chamar a atenção para o mar. Nós temos vários poços que já foram perfurados ao longo da história, né? E que tiveram essa ocorrência. E que chama a atenção, que eu queria falar para vocês, que estão fora das áreas contratadas, né? Ou seja, existem as áreas contratadas, que são os blocos que estão demonstrados ali, né? Mas fora dessas áreas tem esses indícios, tem essa possibilidade, né? E quando a gente começa a analisar as notas técnicas da ANP, quando a gente começa a analisar os estudos da EPE, a gente começa a olhar para o Espírito Santo e falar, opa, existe perspectiva, existe possibilidade de mudar esse cenário, né? Por exemplo, a nota técnica 08 de 2022 da ANP, né, ela faz uma classificação por setores exploratórios das bacias brasileiras. E aí tem em amarelo as bacias maduras, né, que é o norte do Espírito Santo, que está ali, né? Mas chama atenção o quê? Principalmente esses que estão aqui em tom amarronzado, rosado, digamos assim, né? Que são chamados de setores de nova fronteira. E se a gente olha para a bacia do Espírito Santo, toda ela, pela ANP, está classificada como setor de nova fronteira, principalmente analisando águas profundas e ultraprofundas, o que mostra que, opa, se a gente perfurar essa bacia, existe a possibilidade de a gente descobrir novos reservatórios, né? E na parte sul, é a área com setores de elevado potencial, né? Que é a área que vai pegar do pré-sal, por exemplo, né? Então, ou seja, olhando para a ANP, a gente começa a ter uma expectativa de que, olha, tem coisa aí, né? Quando a gente analisa a EPE fez esse estudo recentemente, né, do Zoneamento Nacional do Recurso de Óleo e Gás de 2023, e ela utilizou tanto os resultados de atividades exploratórias pela perfuração, como também atividades exploratórias secundárias, né, trabalhos sísmicos e assim por diante. E o que eu queria chamar a atenção para os senhores? Olha de novo a bacia do Espírito Santo, grande parte dela nesse tom mais avermelhado, que são as regiões de alta probabilidade de ocorrência de hidrocarbonetos, né? E quando a gente olha no mapa do lado, você tem tanto a ocorrência de gás, como de petróleo e petróleo e gás, né? Então, novamente, quando a gente começa a olhar os estudos, as notas técnicas que estão sendo produzidas, olha, existe perspectiva para o Espírito Santo. Quando a gente começa a olhar o nosso histórico exploratório, a gente verifica que é ocorrência de petróleo em áreas não contratadas, né? Recentemente acendeu aí, né, no 5º ciclo da oferta permanente, que será realizado agora no próximo dia 17 de junho, né? E aí a ANP, nesse edital, lançou aí alguns blocos, 16 blocos no mar territorial do Espírito Santo, pegando aqui tanto a bacia do Espírito Santo, como também a bacia de Campos, né? Eram 6 blocos na bacia de Campos e 10 na bacia do Espírito Santo. Só que com o andar do processo, né, com o andar aí da oferta permanente, até o momento, né, ou melhor, nesse leilão, a tendência é que esses blocos não recebam ofertas, né? As ofertas aí já desenhadas, que irão aí ocorrer no próximo dia 17, elas vão se concentrar na bacia do Parecis, né, uma bacia terrestre, também de nova fronteira.
a Foz do Amazonas, né, que é uma bacia que o IBAMA não libera perfurar o que está contratado, e aí se quer vender mais, como assim, né? Então está meio contraditório. A bacia de Pelotas, que desponta como uma nova fronteira, relativamente menos complexa comparado com a margem equatorial. Santos e Potiguar, né? O Espírito Santo nesse primeiro momento está de fora. Ou seja, tem a possibilidade? Tem, mas é o momento de olhar para o Espírito Santo e pensar em investir também aqui, né? E tem muitas áreas que a ANP olha para o Espírito Santo e já pensa em lançar ela para licitações. Por exemplo, tem esses blocos que estão aqui em tom mais escuros, que são da oferta permanente de concessão. Esses blocos em amarelo, esse amarelo mais aqui diferente, mais claro, como é que é? Um tom de amarelo. Eu com a cor sou horrível. Eu com cor, quem é daltônico, eu fazendo mapa é um sofrimento. Mas esse tom amarelado aqui são blocos que estão em estudo para serem inseridos nos editais de oferta permanente da ANP, dentro da área do pré-sal. Nós já temos aí um edital publicado que vai pegar aí, pelo menos o bloco de Turmalina, que está no mar territorial do Espírito Santo, mas existem outros blocos dentro do pré-sal que também estão em estudos, né? Lembrando que esses blocos dentro do pré-sal estão aí dentro da oferta permanente de partilha, né? A partilha que recentemente está sendo atacada novamente, né? Estão querendo derrubar o regime de partilha e deixar só a concessão, né? Então, é mais uma coisa problemática para a gente defender também. Mas o que a Petrobras pensa para o Espírito Santo? Como ela está olhando para o Espírito Santo? Quando a gente começa a olhar para o plano estratégico da Petrobras propriamente dito, a gente vê pouca coisa específica para o Espírito Santo, né? Nós temos aí a previsão do Campo Jubarte, né? Já até entrou em operação o FPSO novo, né, o Maria Quitéria foi para lá. Maria Quitéria está em Campos, perdão, né? Ana Nery foi para lá. Ana Nery também é Campos. Maria Quitéria mesmo. Maria Quitéria, obrigado. Exato. Nós tivemos aí, ele chegou, foi antecipado, né, foi para o ano passado, mas tem aí a previsão. Maria Quitéria está aqui, né, já chegou. Barracuda e Caratinga vai estar no reviste da Bacia de Campos. Raia Manta e Raia Pintada, né, que também são ativos que não estão no Espírito Santo, mas a gestão está aqui na UEM Espírito Santo, né? Suspenso, né, Barracuda e Caratinga. Exato. Vale ressaltar que essas licitações, não só eles, como também a própria Albacora, que eu vou falar mais adiante, também a licitação foi suspensa, né? Mas o que chama a atenção no plano estratégico da Petrobras é que ela olha que estudos para implantação de hubs de CCUS no Rio de Janeiro e Espírito Santo, com investimentos a partir de 2027. Né? Então é uma possibilidade que se abre agora, né, para o Espírito Santo. No que diz respeito aqui às próprias plataformas que vão ser colocadas em operação, né? Houve aí a antecipação da Maria Quitéria, que estava prevista para 25, começou em 24, vai operar exclusivamente no pré-sal. E chama a atenção também o caso da revitalização de Albacora, né? No caso de revitalização de Albacora, foi em março desse ano, foi lançada a licitação, né? Mas aí também não tem data prevista de quando essa licitação vai ser concluída e se vai ter um vencedor, né? Afinal de contas, se a gente começar a observar para a Petrobras, a gente está vendo uma dificuldade tremenda para a contratação de plataformas. Sergipe e Alagoas até hoje não consegue avançar, né? Caratinga e Barracuda, licitação suspensa, né? E agora tem esse de Albacora, como vai ficar essa situação também em andamento, né? No que diz respeito a avanços exploratórios, a Petrobras prevê no plano estratégico aí investimentos nas bacias do Sudeste e Sul, né? Pegando aí Pelotas, Santos, Campos e Espírito Santo, né? Mas o grande problema aqui levanta e que a gente também fica curioso é saber quantos desses poços estão previstos para o Espírito Santo? Quantos poços exploratórios estão previstos para o Espírito Santo? Ou vão deixar o tempo correr e daqui a pouco não consegue perfurar esses blocos novamente, né? Bom, olhando então ainda na perspectiva do plano de negócio da Petrobras, né, tem aquela questão do hub do CCUS, a ideia já comentada por aí, né, tiveram representantes da Petrobras aqui, reunidos com o governo do Estado, junto com a FINS, de criar esse hub de CCUS e também de hidrogênio de baixo carbono, né? E seria uma forma de utilização da UTG Sul, né? De reativar novamente ali aquela estrutura em Anchieta, que é uma estrutura sensacional, uma estrutura moderna e que hoje, como mostrei anteriormente, está invernada, né?
Então já há esse protocolo de intenções assinados com o governo do Estado, Petrobras e FINDES para fazer esses investimentos, mas ainda tem muito ainda para se caminhar, né? Para se percorrer. E quando a gente olha também o CAPEX previsto para esses investimentos no plano de negócio da Petrobras, é um valor muito pequeno, né? 0,9 bilhões previstos aí para CCUS, eólica offshore, né? Que é o que a Petrobras estava prevendo. Eólica offshore, Nem fala mais. eólica offshore que praticamente ninguém fala mais, né? Recentemente teve aqui um evento na Petrobras, da Rede Petro-S, né? E que aí na época o gerente geral citou um projeto de eólica offshore para o sul do Espírito Santo. De fato, esse projeto encontra-se já protocolado no IBAMA para licenciamento ambiental. Só que aí tem aquela questão, ele está em licenciamento ambiental, mas nós não temos a aprovação da regulação da eólica offshore. Então fica também aí, é uma possibilidade? Pode ser uma possibilidade, mas tem um caminho longo a ser percorrido também, né? E vamos lembrar, é fundamental pensar na transição energética? É fundamental defender a participação da Petrobras na transição energética? Claro, né? Isso é necessário, defender a descarbonização das operações da petroleira e assim por diante. Só que nós temos que lembrar que, mesmo com a transição energética, o petróleo ele vai continuar sendo essencial para a sociedade, né? E a Petrobras ela tem que responder ou buscar garantir a soberania energética brasileira. E para isso ela tem que investir em exploração e produção, né? E também pensar que, no caso brasileiro, não há só a margem equatorial, né? Há também outras bacias com potencial exploratório, entre elas a própria bacia do Espírito Santo, né? Aqui só para mostrar, né, que os investimentos da Petrobras no Espírito Santo são essenciais para o desenvolvimento social, econômico, industrial e ainda para a inserção do Estado no circuito da transição energética, né, com esse ramo do CCUS, por exemplo, né? Eu trouxe aqui só um desenho da capacidade de mobilização da Petrobras, como que ela é uma empresa de arrasto, né? Historicamente, o Espírito Santo tem aí o setor de mineração, né, seja pela Vale, tem aí a CST, tem a Suzano, assim, que são indústrias que têm esse poder de arrasto, né? E acaba não criando aqui uma cadeia produtiva especializada em petróleo, como é o caso de Macaé, por exemplo. Mas mesmo assim, não tendo uma cadeia especializada, como é o caso do Norte Fluminense, nós temos aqui dezenas de empresas, principalmente em engenharia e metalmecânica, que prestam serviço para a Petrobras, que geram aí dezenas de empregos, né? Nesse caso aqui, no ano de 2023, isso segundo o anuário da FINDES, né, a indústria de petróleo e gás natural do Espírito Santo empregou 15 mil trabalhadores, 1,4% do total de empregos do Estado, né? Tudo isso que é motivado pela Petrobras. E aí fica aquela questão, olha, se os campos do pós-sal, se o onshore não são lucrativos, não atraem a Petrobras, o que vai acontecer? Essas outras empresas que estão assumindo, uma Ciacrest da vida, uma BW Offshore, têm condições de arrastar para o Espírito Santo uma Tecnip, arrastar para cá um estaleiro, arrastar para cá uma Prysmian da vida? Não conseguem, né? Então, por isso que é essencial pensar o desenvolvimento econômico, regional, social do Espírito Santo através da Petrobras. O desenvolvimento desse Estado depende e passa pela Petrobras, né? Por isso que a gente tem que defender veementemente que a Petrobras volte a investir aqui. Investir nos segmentos alternativos de energia, eólica offshore, investir em hub CCUS, sim, legal, muito bom, é necessário, né? Mas que invista também na atividade exploratória e retorne a produção do Espírito Santo, né? A produção do Espírito Santo depende muito da Petrobras e a Petrobras tem que entender isso, né? Ela tem que voltar para cá. Finalizando então, né, um novo ciclo positivo é possível para o setor de óleo e gás no Espírito Santo. E a Petrobras tem capacidade de conduzir esse novo momento promissor, né? Eu acredito que ela seja a única operadora que tem essa condição. Não adianta a gente esperar isso da BW, né? Não adianta a gente esperar isso da Inventana. Não, é a Petrobras que tem essa condição. É imprescindível a ampliação dos investimentos da Petrobras no Espírito Santo, especialmente no setor de EIP, né, como eu já falei anteriormente. É fundamental que a estatal retorne suas atividades na bacia do Espírito Santo. Não se pode negar o potencial petrolífero e gasífero da bacia. Toda a infraestrutura de escoamento e produção que já existe aqui, né? Nós temos a infraestrutura de escoamento de gás, gasodutos, de escoamento, de transferências, toda aqui no Espírito Santo, estações de tratamento de gás, nós temos aqui subutilizadas, né? Então necessita um olhar da petroleira para isso.
E, em resumo, os investimentos da Petrobras são essenciais para promover o desenvolvimento regional sustentável, gerar empregos, fortalecer a economia local e avançar na transição, né, para uma matriz energética mais limpa e sustentável, alinhando o crescimento econômico com responsabilidade ambiental e social, né. É o que a gente espera, é o que a gente defende, é o que a gente acredita, é o que a gente busca, né. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, eu acho, para a gente conversar e, novamente, né, como é que eu posso recarregar as energias para continuar no combate sempre. É isso, muito obrigado. Mas eu já tinha dito no começo que seria uma grande aula de todos os acontecimentos aqui no Espírito Santo, né? Seja da Petrobras, sejam do setor privado de petróleo, como ele bem colocou. Então o cenário está posto, né? E aí eu vou tecer algumas considerações aqui. A primeira delas, até para poder tratar de algo que nós já estamos conversando, né, doutor Edivar, que é a mudança no estatuto, exatamente para poder contemplar esses últimos pontos que o Francismar colocou aqui, para que os trabalhadores sejam representados pelo Sindipetro-S também nas condições de hub de CCUS, de produção de hidrogênio e outras categorias de transição energética que possam vir. Então o sindicato já está se movendo nessa direção, nem que seja para aquele 0,9 bilhão que está ali colocado, mas esses trabalhadores já terão a representatividade do Sindipetro-S, é assim que a gente espera. Já estamos nos movendo nessa direção. Já que tem os colegas aqui também